Boa tarde, juventude. Vamos iniciando aqui a nossa aula aqui do dia 28 de janeiro de 2022. O meu nome é Ricardo Machado e estamos no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, campus Natal Central, curso técnico de segurança do trabalho, né? Essa aqui é a nossa segunda aula ao vivo, né? Aula síncrona aqui da disciplina de prevenção e combate a sinistros. E hoje vamos dar sequência aqui aos fundamentos do fogo, né? Esse início aqui da disciplina, primeira semana. Ontem a gente já viu uma boa parte aí da teoria do fogo, né, dos fundamentos do fogo, e hoje a gente vai terminar isso e ver iniciar a parte de prevenção, tá? E aí semana que vem a gente começa a tratar dos sistemas preventivos mais detalhadamente, aí para aprender a projetar, né? Vamos começar pelo sistema preventivo por extintores de incêndio. Tá? Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo bem aí? Quem chegou agora? Sim, estou ouvindo bem. Quem chegou agora está aí no chat o formulário, tá? De frequência. Então, deixa eu abrir aqui o slide para comentar uma coisa que eu senti falta ontem, que acabei não coloquei no slide, mas agora eu coloquei. Aí a gente volta um pouquinho para trabalhar isso, tá? Umas curiosidades aí. Curiosidades técnicas são bons fundamentos, né? Deixa eu abrir para vocês aí, está carregando aqui o slide. Pronto, estão vendo, né? Então, gente, ontem a gente viu aqui o triângulo do fogo, né? Combustível, comburente, que são elementos químicos aí, substâncias químicas, né? Que quando se juntam e são ativadas, né, com uma determinada energia, elas vão gerar o fogo. Tá? Essa energia de ativação pode ser o atrito, a pressão, uma própria chama piloto, né? Pode ser também raio laser, ultrassom. Então, consigo iniciar aí a combustão. E claro, depois que ela é iniciada, ela gera essa energia química da reação, vai gerar energia térmica que vai manter a energia da reação química, né? Uma reação exotérmica, uma reação que libera calor, né? Tá? Eu não sei se vocês já usaram aquela cola chamada Durepox. Você junta duas massinhas assim, uma cinzenta e uma preta e uma branca, aí junta, forma uma massinha cinzenta e aquele troço vira um plástico, né? É o epóxi, né? Fica duro, né? Quando ele está secando, ele aquece, tá? Também é uma reação exotérmica. Só que ela não tem chama, não tem fumaça, né? Então não se enquadra aqui no conceito de fogo. E aí a gente mostrou esse motor de pistão, e eu comentei com vocês aí que esse é o motor do carro do professor Kleber, né? E só que o carro dele tem 4 desses motores, mas é o mesmo sistema aí da motocicleta, né? E no caso dos aviões, né? Eu comentei aquela história lá do nitro, né? Do avião nazista lá, que injetava nitro, óxido nitroso, né? Para poder fugir lá dos aviões dos aliados, né? Então eu trouxe aqui um motor dos aviões da Primeira Guerra Mundial, tá? Boa tarde, Josimar, chegou agora, né? Um motor radial, tá? Então, esse aqui tem 7 pistões. E, então, se usava bastante na aviação da Primeira Guerra Mundial, porque ele permitia, com a tecnologia que se tinha naquele tempo, né? Ele permitia, por exemplo, você virar o avião de cabeça para baixo, fazer acrobacia sem prejudicar o funcionamento do motor, né? Mas na Segunda Guerra Mundial ainda se usou algum desse, mas se desenvolveu um motor em linha, né? Esse aqui é um motor V. Esse é um motor do P-51, tá? O caça mais avançado lá dos ingleses, né? Que era o motor Rolls-Royce, né? O motor inglês. Então, se eu não me engano, ele é de 10 cilindros em V, né? Tem 5 cilindros de um lado e 5 do outro. Tá? E ele permitia também o avião fazer ali as acrobacias, né? Esse motor foi um grande avanço, porque esse caça ele já tinha uma autonomia melhor, tinha longo alcance, né? Então ele conseguia fazer a escolta dos bombardeiros, né? Que iam lá bombardear a Alemanha. Então foi um avanço, né? Era esse avião aqui, ó, P-51 Mustang. Tá?
Era o melhor avião de caça da guerra. Ah, não era o melhor, não. O melhor era esse aqui, ó, o Messerschmitt. E o alemão, os alemães também, os pilotos eram melhores, tá? Porque os pilotos alemães, eles já tinham combatido na Guerra Civil Espanhola, lá, né? O Hitler deu apoio lá ao fugiu o nome do ditador espanhol lá, na Guerra Civil Espanhola, né? Então os pilotos nazistas aí já eram mais experientes, né? Mas derrubaram tudo também, né? Não foi aquela coisa toda também. E no fim da guerra, os alemães já tinham esse avião aqui, o Messerschmitt, outro Messerschmitt, né? O BS-206, se não me engano, que usava duas turbinas, né? Esse já é um avião com turbojato aí. E o motor, vocês vão ver depois o esquema da turbina ali como é que é, ele já gera um movimento, ele já queima rotacionando, né? E aí gera um fluxo. Não precisa de hélice, é claro, mas dá para adaptar uma hélice nisso aí também. É o que a gente usa no helicóptero, né? O helicóptero usa uma turbina assim, só que a gente põe uma engrenagem para botar uma hélice superior. A gente chama a aeronave de asa móvel, né? E mais para o fim da guerra, para produzir ele mais barato, se fez ele assim, com uma turbina só. Tá? E a cabine ali também tinha uma variação para o piloto poder. Porque esse caça era tão rápido, esses aqui, ó, andavam a 600 quilômetros por hora. E esse aqui andava a 1.000 quilômetros por hora. Então era tão rápido que no mergulho o piloto desmaiava. Então eles bolaram uma cabine aqui para o piloto pilotar deitado, sabe? E para usar como caça de mergulho, né? Aquele caça que vem, joga a bomba lá no chão, lá para atacar um tanque de guerra, uma coisa assim. Né? Então esse caça era mais leve e mais barato de produzir, né? Esse segundo aqui. Mas aí a guerra já estava perdida para os alemães. Né? Esse aqui foi o avião que os brasileiros pilotaram, é o P-47 Thunderbolt, né? Um caça de mergulho também, era bem avançado, mas ele era anterior ao P-51, né? Ele era de curto alcance e usava muito para ataque no solo, para você atacar fortificações, atacar tanques, né? E os brasileiros eram muito bons pilotos, se eu não me engano, a gente mandou 40 pilotos para lá. Tem inclusive um que caiu lá e ele conseguiu atravessar a pé lá e foi resgatado, sabe, brasileiro. Mas fizeram várias missões importantes aí, destruindo pontes, trens, né? Artilharia antiaérea também. Os brasileiros eram furiosos, né? Era o esquadrão Sentapu, esse símbolo aqui é um avestruz com o escudo do Brasil aqui. E os brasileiros ganharam o apelido de avestruz lá porque eles eram o único que comia aquela ração enlatada lá. Os americanos não gostavam muito daquela ração, mas o brasileiro com fome lá comia o que aparecia. Né? Então, também um motor de combustão interna, né? Então, e esse aqui é a turbina moderna que já se tinha ali, foi desenvolvida a partir daquela ali dos alemães, né? Então, como funciona? Você tem uma combustão aqui, eu tenho que ter combustível comburente, né? E uma energia de ativação. Então, se dá uma centelha inicial e se injeta aqui oxigênio e querosene de aviação. Então, quando isso aqui gira, essa parte escura aqui, a parte laranjada aqui, é a câmara de combustão, vai girar todo esse conjunto aqui, essa parte frontal aqui a gente chama de compressor. Então, o ar entra por aqui, tem uma primeira pá aqui que é a ventoinha, isso aqui que a gente consegue ver no avião, né, quando está estacionado lá no aeroporto. A gente vê essa parte aqui da frente girando, uma hélice zona grande, né. Então, a função dessa hélice é fazer o ar entrar aqui, o formato da turbina é para comprimir esse ar, e aqui onde vai ser queimado, o ar entra mais comprimido ainda para eu ter um percentual maior de oxigênio nessa câmara de combustão. Então, claro, queimando aqui, ela gira esse eixo, né? E aqui para trás vai ter o jato quente da combustão, empurrado por esse compressor aqui, e também o ar que passa aqui pelo lado, que é comprimido pelo formato da turbina aqui, da fuselagem aqui da turbina, né? E aí eu tenho um jato poderoso aqui, que consegue impulsionar, né? Então aqui eu não vou precisar de hélice, claro, mas eu posso usar isso aí sem esse jato concentrado aqui, e ligar isso aqui numa engrenagem e botar na hélice do helicóptero, é bem semelhante. Tá? E por isso que a gente chama de turbohélice, né, o helicóptero. Tá? E existem motores de pistão, esses antigos aqui já eram turbo também, né? Você tem um turbo compressor, não é como o motor do nosso automóvel, né? Mas você tem um turbo compressor, uma outra peça que alguns automóveis têm de competição aí,
comprime o ar para o ar entrar com um percentual de oxigênio maior e facilitar aí a queima, né? Então, são umas curiosidades aí para vocês verem que a teoria do fogo se aplica, né? Não é só uma teoria. Então, isso aqui a gente já viu ontem, deixa eu passar. Sim, aqui sobre os componentes, só repetindo, né? Além do oxigênio, a gente tem o óxido nitroso, que é esse aí que se usou na guerra, e agora se usa em automóveis de competição também, né? E alguns furiosos aí que se aventuram a fazer veículos mais potentes para andar na via pública, que é até proibido, perigo danado isso, né? Você exceder velocidade. E eu acompanhei algumas loucuras dessas, sabe quando eu era técnico de mecânica? Veio um camarada lá que queria usinar uma peça, e eu trabalhava com isso, para botar um motor de Opala num Chevette, sabe? Chamava de Chepala, né? Então tinha que adaptar ali, mas eu disse pro cara, tu tá adaptando o resto do carro também, né? Porque você vai se matar. Porque o Chevette não tem suspensão nem freio para aguentar esse motor. Não, tem uma equipe, não sei o que, tal. Ah, tudo bem. Então, mas cuida aí, porque para não encontrar Jesus mais cedo, né? A gente pode usar também aqui o cloro, o bromo e o enxofre, a gente comentou isso sobre a pólvora, né? Não, não. Falou do enxofre da pólvora, vou falar mais para frente um pouquinho. E continuando, a gente parou aqui nessa panela de macarrão na aula passada, as três maneiras de transmissão do calor, tá? A primeira que eu vou falar aqui, né, é a condução, a gente chama também de contato, é a transmissão de energia molécula a molécula. Então, quando você aquece, principalmente um metal, né, que é um bom condutor, mas outras substâncias também, um mau condutor você também consegue aquecer e transmitir. Por exemplo, a cerâmica é um mau condutor térmico, né, mas você consegue esquentar e propagar, né, com menos eficiência do que o aço, por exemplo, que o aço também é meio peba, mas assim, o ouro é bom, a prata, o cobre são bons condutores de calor. Tá? Então, aí uma molécula vai excitando a outra e vai propagando essa energia. No líquido, ocorre também um pouco de condução, mas como as moléculas já estão mais distantes, elas conseguem diminuir a densidade desse fluido, tanto no líquido quanto no gás, tá? E é isso que explica o balão de ar quente subir, né, a fumaça subir. Tá? Então, o que ocorre é isso, eu aumento a distância entre as moléculas, aí aquele volume fica mais leve, então o ar quente sobe, o ar frio desce. Convecção. E eu tenho também a irradiação, que é o transporte de calor sem precisar de um meio físico, consigo transportar no vácuo, né? E é assim que o calor do Sol chega aqui na Terra. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. E a convecção, todos três, né? Mas a convecção também é importante para propagação de incêndio de um prédio para o outro. Então, aqui tem um exemplo aqui da condução. Então, pega fogo aqui no andar térreo, aquece a laje. Se eu chegar na temperatura de ignição, né? A gente já viu aquelas três temperaturas, fulgor, combustão e ignição. Eu inicio o fogo no apartamento do meu vizinho de cima, né? Então, claro que o ar quente vai subir em cada cômodo, e ele vai ficar retido naquele cômodo, mas aí vai começar a esquentar a laje de cima e vai passar para lá. Se a janela estourar, né, aí eu vou ter uma corrente de convecção, subir a fumaça, e aí pode até arrastar partículas, partes de combustível também que estão incandescentes, né, então além de propagar o calor, eu também posso propagar o fogo. E é por isso que a gente tem que fugir sempre para baixo, nunca para cima, né? Tem uma situação que a gente foge para cima, quando a gente estudar a saída de emergência ali, o sistema de saída de emergência, eu comento com vocês. Mas também não se pode pegar elevador, né? Porque o posto do elevador é uma chaminé. A não ser, gente, que seja um elevador de emergência, porque existem os prédios mais altos, a gente pode fazer um elevador blindado, a prova de fumaça, com circuito elétrico isolado. E outra coisa que ocorre também em incêndio é o blackout. E aí você ficar trancado dentro do posto do elevador não é legal, né? Então, um elevador de emergência cuida disso, mas não é tão comum ter elevadores de emergência. E a irradiação está aqui, propagando de um prédio para o outro. Essa energia térmica aqui, que se irradia, é o infravermelho, tá? O professor Pedro aí estuda com vocês aí as radiações, né, na disciplina de higiene ocupacional. Então, quando você vai para o sol, o calor que você está sentindo no sol é o infravermelho, a red, né, o IR. E a queimadura da pele de vocês não é feita com isso, né? Porque senão eu ia cozinhar vocês, né?
esse calor já pode provocar sérios problemas, né? A gente estuda lá com termômetro de globo, tal, né? A exaustão térmica. Mas o que queima a nossa pele, que é outro problema, é o ultravioleta, chama de radiação fria, e ela é invisível. Tá? Ela é invisível. Esse meu óculos aqui, por exemplo, ele tem um filtro ultravioleta. Então, mas ele é transparente, professor, não tem problema, a radiação também é invisível. Mas vai encandear o seu olho. Esse é para radiação visível, aí você tem que usar um óculos de sol, né? Se for um sol muito exposto. Então, isso aqui é importante da radiação para eu calcular a distância de segurança entre os prédios. Tá? Então, quando os dois prédios não têm janela, essa distância é menor, permitida, né? É menor. E aí eu posso considerar, se essa distância for maior do que a mínima, esses prédios como risco isolado. Se um dos prédios tiver uma janela, voltada para o outro, claro, né? Aí eu já tenho que aumentar essa distância, porque eu vou estar concentrando aqui na janela desse prédio, vou ter um canhão de raio infravermelho, né? E se os dois prédios tiverem janelas, um voltados para o outro, aí eu tenho que ter uma distância maior, não vou aumentar muito para não sair da tela aqui, minha mão, para eu considerar aquele prédio como de risco isolado, né? E é claro que se os prédios forem conectados entre si, com telhado ou com paredes, até um telhado sem paredes, já não posso considerar como risco isolado. Então, o IF aqui, por exemplo, tem alguns prédios isolados, mas o grande conjunto ali principal é um coladinho no outro, né? A gente tem até os corredores de passagem cobertos, então não posso considerar como risco isolado. Por que isso é importante, né? Porque isso vai definir a quantidade de equipamentos de segurança de incêndio que eu vou ter, né? Então, se o risco é isolado, consigo ter uma prevenção mais branda, porque o perigo é menor do fogo se propagar para lá. Então, a gente vai estudar isso à medida que for fazendo aí os projetos de preventivos. E para apagar fogo, só para fugir da regra dos três, a gente tem 4 maneiras, né? Então, quem me diz aí, quando eu estou fazendo um abafamento, o que eu estou fazendo? Quem me ajuda aí, abre o microfone, fala aí. Quando a gente tem uma coisa que a gente não quer que ninguém saiba, diz assim, abafa o caso, né? Aquele escândalo político, de corrupção, por exemplo, diz, abafa o caso aí e tal, né? Bota a culpa no morto, né? Quando morre algum político, sempre é bom, os caras botam a culpa no cara, né? Então, abafar, gente, ninguém sabe o que é. O que eu estou retirando aí? O oxigênio, o calor ou o combustível? Ou quebrando a reação em cadeia com abafamento? Ninguém Tirando sabe o isso. oxigênio. Oxigênio, isso aí, aquilo que eu fiz com a vela, né? Abafei e deu oxigênio. Você já deve ter visto aí um filme, aí, alguma coisa de incêndio florestal, alguma reportagem, né? O bombeiro lá com um negócio batendo lá, um cabo com uma placa de borracha batendo no fogo, parece que ele está louco ali, com raiva do fogo, né? Está abafando. Outra maneira também é você jogar areia em cima para abafar. E outra maneira, né, seria o resfriamento, aí aqui, claro, tirar o calor. A terceira maneira é o isolamento, eu retirar o combustível. Então, no incêndio florestal, a gente faz isso também. Você vai lá e cava uma vala para tirar uma vala, ou tipo uma estrada, assim, para tirar a vegetação, para evitar que o fogo se propague, né? O nome dessa estradinha aí para contenção de incêndio é aceiro. Então, a gente faz aceiros, né? E aí consegue isolar um lado do outro. Agora, esse aceiro ele tem que ser maior do que a maior árvore, né? Porque a árvore tomba, propaga o fogo. E também eu tenho que considerar a direção do vento, né? Aí, se eu tiver vento, eu tenho que aumentar ainda mais essa largura. Tá? E a última maneira aqui seria a inibição, né? Eu quebrar a reação química. Então, assim como algumas reações químicas, eu posso usar um catalisador, que é uma coisa que vai acelerar a reação, aqui eu vou usar um inibidor para diminuir a capacidade da reação. E o principal é o bicarbonato de sódio, que a gente usa no extintor de incêndio de pó químico. Vou avançar aqui. Aqui a explosão, né? Lembrar que a explosão é uma onda de pressão, tá, gente? Então tem um filminho aqui dessa explosão do restaurante lá no Rio de Janeiro. Morreram algumas pessoas ali, 3 pessoas e 17 feridos. Imagem bem impressionante, vocês podem procurar aí no YouTube. E aqui foi uma explosão de gás de cozinha, tá? Boa tarde, Cristina. Vou botar o link de novo aqui no chat, tá? O link de frequência, que não assinou ainda.
Explosão, gente, então, a onda de pressão. Algumas explosões têm fogo também, tá? Nesse caso aí do gás de cozinha, o que explode não é o botijão de gás, o cilindro, tá? O que explode é a mistura do gás com o oxigênio, tá? Então, veja, o fogão de cozinha da casa de vocês aí, ele não está queimando somente o gás. Eu tenho uma entrada de oxigênio para aquela queima ali acontecer. Eu tenho um queimador específico ali, projetado, né, para aquele volume de gás que eu estou utilizando ali, né? E quando a gente fecha o pitoco do fujão, né, pitoco não é palavra técnica, mas quando a gente articula ali o obturador, né, a válvula, eu estou ali diminuindo o fluxo de gás ou fechando o gás, né, para desligar e o fogão além. Agora, a gás, desculpa. Agora a explosão não consigo desligar, né? Então, eu posso ter extintores de incêndio, por exemplo, para prevenir a explosão, por exemplo, se pegou fogo lá na central de gás, alguma mangueira que está incendiada. Mas depois que o gás vazou, se misturou na proporção certa no ar aí, e deu a ignição, só acaba a explosão quando acabar o combustível, se for uma explosão com combustível. Aqui falando um pouquinho de explosão, também tem o caso da pólvora. A pólvora foi inventada na China, né, lá na era medieval lá, e primeiro se usou ela para impulsionar lanças, né, assim, flechas, e depois se fez o inverso, assim, eu botei o projétil dentro do canudo, né, se usava os canudos de bambu, como a gente usa os fogos de artifício, né, e aí se botou, encheu de um sino lá de pólvora, botou umas pedras dentro, explodiu a pólvora, conseguiu jogar as pedras no inimigo, estava inventado aí o canhão, né. Então essa é a pólvora negra, que é enxofre, salitre e carvão mineral. O comburente é o enxofre, o combustível é o carvão, né, o carbono, e eu tenho aqui o salitre como um elemento de estabilização. Não tentem fazer em casa, né? Mas tem dois problemas essa pólvora aí. Primeiro é que ela gera muita fumaça, tá? E isso identifica onde é que está o meu atirador. Então, aqueles mosquetes que a gente vê naquelas guerras antigas lá, né? Aqueles filmes dos ingleses, da guerra da independência dos Estados Unidos, né? Aquele ali era essa pólvora negra. Mas as armas modernas, a gente utiliza aqui a pólvora sem fumo, tá? Que é uma pólvora de nitrocelulose com nitroglicerina. Então, como ela tem uma velocidade de expansão subsônica, abaixo da velocidade do som, o recuo é menor, né? O que é um recuo? Deixa eu pegar uma caneta aqui para mostrar para vocês. Imagine que essa caneta aqui é o cano de uma arma, né? De uma pistola. Quando eu dou o tiro, se o recuo for muito grande, a tendência é o cano subir. E esse 1 milímetro que sobe aqui, lá na frente vai ser 1 metro, 2 metros, depende da distância. Então, se eu tiver um recuo menor, tem mais precisão. Outra coisa interessante no desenvolvimento das armas foi o cano raiado para o projétil, né, sair girando, tem mais precisão de tiro. E claro, vou fazer aqui a função social agora, explicar para vocês que arma não é legal, tá? Não é fácil você acertar um tiro, você tem que treinar muito. E é muito fácil ocorrerem acidentes, seu irmão menor, né? Você dá um tiro no amigo, dá um tiro no seu pé, você dá o tiro e erra no bandido, e o bandido acerta em você, viu? Apesar dele não treinar muito também, porque a munição é cara, mas a do bandido acerta. Tá? Minha esposa é enfermeira, chega bandido lá com 5 tiros e não morre. Aí chega lá um policial com 1 tiro, morre. Tá? Então, e veja que o policial foi treinado para isso, né? Outra coisa não é só a aptidão física, né? Também a aptidão mental. Nem todo mundo tem estrutura emocional para poder portar uma arma de fogo, né? Então, cuide aí, se lembre que a arma é feita para matar, né? E não é uma coisa legal para a gente ter. A não ser que aconteça um apocalipse zumbi, alguma coisa aí que a gente precisa. Tá, vamos falar agora sobre os extintores de incêndio, então. O extintor é um equipamento portátil aqui, que a gente vai estar utilizando para o princípio de incêndio, tá? Depois do incêndio estabelecido, e aqui, ó, para o incêndio de estagiário virar engenheiro, demora 6 minutos. Tá? Então, tem que matar ele pequeno. Não vou matar os estagiários, né? Mas o incêndio, se você não matar ele pequeno, daqui a pouco ele já começa a mandar em todo mundo, já começa a tomar conta do pedaço ali, né? Começa a se alastrar, como a gente diz lá em Florianópolis, né?
Quer dizer, para um cara não ficar muito abusado assim, a gente diz, ó, não te alastra, né? Então, temos os três principais tipos de extintores, também a regra de três aqui do incêndio, é o de AP, água pressurizada, ou AG, água-gás, tá? E essa água é água comum, água potável, e ela vai servir para a classe A. Não é extintor classe A, tá? É o extintor de água para o fogo de combustível classe A, que é papel, madeira, material sólido aí, isopor, borracha, esponja, semissólidos também aí, graxa, tá? Temos o PQS, pó químico seco, ou PP, pó pressurizado, a mesma coisa, tá? Que pó é esse, professor? Todo pó é químico? Todo pó é químico. A única coisa que não é química no universo é o tempo, tá? O resto tudo é química. Química é a ciência da matéria, né? Mas nem todo pó é seco. Ah, professor, o senhor me pegou. Ah, já comeram farofa d'água? Pronto, é um pó que não é seco, né? Então, existe também o pó químico de extintor umedecido, tá? PQU aí, pó químico umedecido. Esse seco aí é o bicarbonato de sódio. Aquele que a gente usa em algumas receitas de culinária, pode usar para clarear o dente, tem um pouquinho de bicarbonato também na pasta de dente. Agora, não use esse aí do extintor, né? Porque vai cair o seu dente. Esse do extintor tem uns aditivos para dar maior fluidez, então ele não é um pó puro, né? Então, ele vai ser usado para o combustível classe B, tá? Os líquidos inflamáveis e combustíveis. Tá? Querosene, éter, solvente industrial para tinta, né? O famoso thinner. Tá? Aqui o Antônio está perguntando, quando ocorre um incêndio, utiliza-se o bicarbonato de sódio para qual finalidade? Pronto, somente. Eu posso usar para material elétrico também, tá? Mas principalmente ele é mais eficaz aqui nos líquidos. Tá? Esse PQS aí. E eu tenho o CO2, dióxido de carbono, né? E ele apaga por abafamento. E aí eu vou usar ele em equipamento elétrico, ele não deixa resíduo, né? Eu posso usar o pó também no equipamento elétrico, mas se lembre que o bicarbonato é um sal, então ele vai corroer ali, o que o fogo não destruiu, o extintor destrói. Ah, professor, já está perdido mesmo, pegou fogo. Mas às vezes naquela mesma sala, a gente tem uma série de outros equipamentos que vão ser perdidos também, porque esse pó é danado, vai longe, tá? Então, claro, se for para não perder o prédio e eu só tenho pó químico, manda pó químico, né? Mas a gente já distribuiu os extintores de incêndio de acordo com a classe do fogo daquele local, daquele ambiente, tá? Então, preferencialmente, o CO2. O CO2 apaga também o líquido inflamável? Apaga, tá? A gente vê no nosso treinamento, né? Ele apaga, mas ele é menos eficaz, mas funciona. Tá? O pó químico apaga madeira? Não apaga. Tá? Eu já peguei uma vez, eu estava tendo uma festa junina lá na Universidade Federal, e eu era o chefe da segurança do trabalho lá, né? Eu fui fazer uma brincadeira, que estava a reitora na festa, peguei um capote de bombeiro lá, pedi para um estagiário apagar a fogueira de São João lá, o cara, só que eu mandei o cara aí com o extintor de pó, né? E aí descarregou lá, foi aquela festa lá, mas não apagou, tá? E porque a madeira, ela queima em profundidade, tá? Não queima só em superfície. E, então, para apagar materiais que deixam resíduos ali, sólidos, né, a gente usa água, preferencialmente água. O CO2 também não apaga madeira, nem papel, nem uma classe A. E aqui a gente tem o pó, que a gente chama de pó K, né, o pó químico PQUE, o pó químico umedecido, que é o acetato de potássio, KH2PO4, que a gente usa para o incêndio em óleos e gorduras, aí óleo de soja, gordura animal, então na cozinha industrial, onde a gente tem um volume grande aí, né, de óleo de soja, aí, imagina que tem umas fritadeiras que usam 60 litros de óleo para fritar pastel, fritar frango, né? Então, aí a gente usa o pó K. E ainda existe o pó ABC, que ele é universal. Aí esse sim, vai apagar madeira, vai apagar líquido inflamável, vai apagar elétrico. É o famoso fosfato monoamônico. Mas por que esse extintor não dominou todos os outros, né? Porque ele é mais caro, a manutenção é mais cara também, tá? Então, acabou que ele não tomou conta do mercado. Mas é uma opção também. Tá?
Então, ó, esse aqui é o de água, esse aqui é o de pó químico, muito semelhante ao de água, né? Cuide aí, a gente olhar no rótulo ali, o conteúdo dele. E esse aqui é o de CO2, a gente conhece o de CO2 porque ele não tem manômetro, e ele tem esse difusor aí, esse cone aqui, né, de lançamento. Então vamos ver se vocês estudaram. Abram um microfone aí, alguém me diga qual é o extintor que eu vou usar para apagar esse motor elétrico aqui, se estiver pegando fogo. Quem me diz? Valendo uma viagem ali para Macaíba. Vamos. Valendo uma vaga de técnico de segurança na usina de Angra 3. Vocês não querem? Concurso, imagina que cai isso, né? Qual é o extintor que se usa para equipamento elétrico? Ninguém sabe. PQS, CO2? CO2. A Tamira acertou, né? Mas o Antônio falou PQS. Dá para usar também? Dá, tá? Mas se lembre que o pó químico, que o fogo não destruiu, o extintor destrói, tá? Então, melhor o CO2. Tá? E por que eu estou sendo tão preciosista nisso aqui com vocês, né? Porque vocês são técnicos de segurança do trabalho, tá? Vocês não são um cidadão comum. Vocês têm que entender o fundamento, a ciência da coisa aqui, para não passar vergonha na hora do treinamento, né? Não passar vergonha. Aqui é um solvente anjo, estou até fazendo propaganda aqui. Solvente de tinta, o que eu posso usar? Diga aí no chat ou no áudio. Bora? Acorda, Brasil. Ninguém diz. Pó químico, tá? Líquido inflamável, bem melhor o pó químico. Aqui, outra situação, a bolinha de papel. Tá pegando fogo no lixeiro lá da sala de aula, né? Aquelas bolinhas de papel lá, de prova amassada, que o aluno jogou no lixo. Água, beleza. Deus falou ali. Aqui, um computador. Computador do professor lá na sala de aula, com data show. PQS também posso, mas vocês estão querendo destruir o patrimônio público, né? Se eu apagar o computador do professor com pó químico, apaga, mas aí eu vou queimar o data show. Mesmo ele estando pendurado no teto ali, tá? Então, melhor CO2. Aqui, gasolina. Gasoline. Vamos lá. Quem se arrisca? Posso usar água na gasolina? Olha, a água em líquido inflamável tem dois efeitos. Aqui o pó químico, né? Beleza, acertaram ali, Fernanda e Josimara. Pedro também acertou. E também, deixa eu ver aqui mais. A Altamira tinha falado PQS para outra situação. Eu posso jogar água em gasolina, não vai dar certo, tá? Porque eu tenho duas situações. Uma chamada boil over. A água vai ferver, vai formar uma bolha de vapor e vai pum, explodir o meu líquido ali. Outro efeito também é que a água espalha esse líquido. E como o líquido inflamável queima na superfície, se aumentar a superfície, aumenta o fogo. Tá? Então, o fenômeno que a gente tem quando joga a frigideira embaixo da torneira, diz que a frigideira a gente tem que apagar por abafamento. Aqui, um painel elétrico. Painel elétrico CO2, né? Aqui, um pneu. Uma pilha de pneus aí que a gente possa estar fazendo uma fogueira, por exemplo. O que se usa? O que é melhor para apagar pneu? Diga, ninguém diz. Água? Isso mesmo, água. Deixa eu contar uma história para vocês nunca mais esquecerem isso, né? Quando eu fiz o meu curso de engenharia de segurança, eu era o cara mais magrinho da turma. E tinha um colega chamado Casa Grande, é o nome do cara, que era um caba grande, né? 1,80 m de altura, 1,90 m de altura, 1 m de largura. E aí, no dia dessa visita aí, que a gente foi fazer a prática de fogo, foi no aeroporto lá de Florianópolis, e aí o bombeiro do aeroporto, ele tem um caminhão ali para transportar a água, né? E tem um setor de treinamento lá, onde o bombeiro pratica, né? E aí levaram nós lá, tinham lá uma montanha de pneu dessa, acenderam os pneus, e aí, não, formem duplas, não sei o que, só sobrou o Casagrande para fazer a dupla comigo, parecia aquela prova do Big Brother ali, né? E aí os caras ficaram rindo, né? Os bombeiros já ficaram rindo, porque eu fui para frente, né? Peguei a mangueira, o Casagrande veio atrás, segurando o meu ombro aqui, calçando o pé um com o outro. Quando abriu a água, começou a me levantar do chão, assim, né? Aí eu fechava a válvula e conseguia segurar, né? E aí, quando trocou a equipe, o Casagrande não tomou esse cuidado. Aí, quando ele abriu, deu tanta pressão lá, que era ligado no caminhão, né? Caminhão tanque lá do bombeiro, né?
E o cara caiu por cima de mim, assim, pro chão, para trás com a pressão da água, do jato d'água. Então, mas eu tenho que usar, para borracha tem que usar água, tá? Aqui para plástico também, vou estar usando água, né? E aqui, essa situação aqui, vamos ver se aprenderam mesmo. Tá pegando fogo ali no computador. Esse computador é um 386, daquele das antigas, ainda, naquela mesinha anti-ergonômica ali, que não tinha nem mouse ainda. Aqui, esse cara estudou, o que vocês acham? Está pegando água aqui para apagar o computador? Não, né? Encontrar Jesus ali, a água conduz eletricidade, tá? Mas olha só, você está tomando banho num chuveiro elétrico, e se você olhar, a água passa por fora da resistência elétrica ali, né? Aqui seria o CO2, né? Por que que eu não tomo, não, eu estou com o pé molhado no chão, por que que eu não tomo um choque elétrico ali no meu chuveiro elétrico, se a água conduz eletricidade? O que vocês acham? Já vou responder, porque a eletricidade é igual a aluno, ela procura sempre o caminho mais fácil, né? Então, o mais fácil é ela sair pelo neutro. Se o neutro falhar, o mais fácil é ela sair pelo fio terra. Tá? E é por isso que a gente tem que ter terra no chuveiro, né? Fio terra no chuveiro. Tá? Mas nesse caso aí do incêndio, gente, é o que pode crer que já queimou o fio neutro, derreteu o fio terra, sobrou você para ser o aterramento aí, né? Então, não se joga água em eletricidade por isso. Os extintores evoluíram dessa ideia aqui, ó, de a gente transportar água em balde e depois numa campânula, e a gente poder arremessar, chamava extintor de arremesso, você poder arremessar isso no fogo. E logo se fez umas campânulas de vidro também, que se a água aquecesse, o vidro explodia, então já se instalava nesse suporte aí já em cima do local que eu quero proteger, por exemplo, lá um estoque de carvão, já colocava ali o extintorzinho na parede, né? Esse modelo aqui. Tá? Ele está explodindo e já caindo em cima, suspenso aqui e tal, modelo. E esse aqui de arremesso também. Só que isso é muito pequeno, depende da habilidade, depende do fogo começar exatamente ali, né, se ele for fixo, né. Então não foi uma grande invenção, mas aí surgiu um alemão e resolveu ter uma ideia, né, uma vez, né, o alemão da Alemanha, e ele disse, ele pensou o seguinte, se eu botar dentro de um recipiente e eu conseguir botar pressão nesse recipiente, eu consigo projetar essa água, né? E como a água é bem pesada, esses recipientes não poderiam ser muito grandes, né? Imagina que um litro de água já pesa 1 quilo. Então, é por isso que a gente limita o extintor de água portátil a 10 litros, 10 quilos, né? Mas se eu quiser maior, dá, é só botar ele sobre rodas, né? E os antigos, o que que tinha? Você tinha uma bombinha manual ali para você mandar ar comprimido para dentro do cilindro e aí colocar. E claro, para um peso maior, uso rodas, né? Quanto maior a roda, melhor, porque eu consigo vencer degraus, né? Então, esses aí, os extintores mais, os primeiros, era uma coisa assim, tá? Depois se tentou o seguinte, em vez de ter um gás ali dentro, ou eu pressurizar, eu vou usar uma reação química ali dentro, que aí eu boto dois produtos, dentro do copinho boto um produto, e por fora do copinho eu boto água, de maneira que quando eu virar o extintor de cabeça para baixo, esse copinho cai dentro d'água, e essa reação química produz uma pressão, e essa pressão gera uma espuma, né? E era esse extintor aí, né? Qual é o problema desse extintor? Depois que eu ligo essa desgraça, ele não desliga mais, tá? Ele vai ter que esvaziar todinho. E aí isso é o problema de manutenção, de conservação disso, esse extintor acabou sendo extinto, né? Mas quando eu comecei a minha carreira, ainda existia, tá? Lá em 1990, aí a gente ainda encontrava extintores desse tipo aí. Depois ele foi sucateado e a norma não permitia mais o uso dele. Também posso usar baldes com areia ou para transportar água, né? Mas o extintor moderno é esse aqui, tá? Então não vou precisar de uma alavanca para botar pressão ali dentro, eu já ponho um gás pressurizado. É claro que esse gás, chamado gás propelente, né, que vai dar propulsão, ele não pode ser inflamável, né? Então a gente usa normalmente o nitrogênio, esse gás que a gente tem aqui no ar, em abundância, né? Posso usar o argônio também, mas se usa mais o nitrogênio. Então eu ponho um percentual ali do meu agente extintor, e completo com esse gás. E aí a pressão desse gás que a gente mede aqui nesse reloginho aqui chamado manômetro. Ó, como é que funciona ali por dentro? A gente tem um grampo de segurança, né?
Porque eu tenho uma válvula de acionamento e tenho um grampo de segurança, tipo um pino de granada, né? Quando eu tiro o grampo, não vai explodir o extintor, como explode uma granada, não, né? Eu tenho que tirar o grampo e apertar esse gatilho aqui para baixo. Quando eu aperto o gatilho, depois eu vou mostrar isso para vocês, que eu tenho uma válvula dessa aqui cortada. Na próxima aula eu já mostro isso para vocês. Eu vou estar empurrando para baixo um pino, tá? Que é um pino obturador. Obturar é abrir um buraco, né? Abrir um orifício. É o que o dentista faz no dente de vocês, já fazer a obturação, né? Na verdade, a obturação é você fazer o buraquinho para depois você preencher lá com a resina. Então, essa válvula aciona aqui um obturador. E esse obturador permite a saída do que tiver sob pressão ali. Só que para não sair o gás, que o gás está em cima, o gás propelente, a gente usa um tubo sifão até o fundo do extintor. Então, aí vai sair, claro, aqui o agente extintor e o gás vai poder se expandir quando eu abro essa válvula. E é por isso que eu não posso usar o extintor de cabeça para baixo, que senão vai sair só o gás e não vai funcionar. Tá? O extintor sempre na vertical. E aí eu tenho um cilindro, né, metálico ali e um difusor, um mangote, né, uma mangueira, um mangote e um difusor. Esse grampo de segurança, ele tem também um lacre para evitar que o extintor seja violado, seja usado sem necessidade, né? Então tem um lacrezinho ali que é uma fita uma cinta, né, de plástico. Então tem que romper o lacre, puxar o grampo e aí aciona o extintor. Depois de acionado, se eu soltar a válvula, ele para de jogar o jato também, então não precisa descarregar ele inteirinho ao mesmo tempo. Ó, esse aqui, então, ó, é o extintor de pó químico seco, tá? Pó químico de 4 quilos, esse pequenininho, 6 quilos e aqui 12 quilos. Tem também um de 8 quilos aqui intermediário. Esse de 12 quilos do pó é igualzinho de água, tá? Só muda aqui a válvula e a mangueira. Uma vez eu até converti um de água em extintor de pó, troquei esse componente aqui, para usar em treinamento, porque o pó químico de 12 quilos rende mais no treinamento. A gente pode usar 3 pessoas, usa esse extintor ali. Ah, então, tinha lá um de água, lá no meu kit de treinamento, lá na Universidade Federal. E aí eu pedi para a empresa, não fui eu que fiz, né? Pedi para a empresa lá de recarga trocar essa válvula, essa mangueira. A mangueira tem uma bitola mais grossa ali, o difusor tem uma bitola mais grossa, tem um diâmetro maior, né? Então, para eu diferenciar o pó da água aqui, ó, eu vou ler aqui no rótulo, tá? Mas você pode dar um toquezinho no extintor, se fizer assim, toque, toque, é pó. Se fizer pem, pem, é água. E existem os extintores de carreta e outras variedades aí. Esse do meio aqui, esse da esquerda é o extintor de espuma mecânica. Esse não é aquela espuma química que faz a reação química, não. Ele já tem a espuma pressurizada ali. E quando esse difusor dele é um pouco diferente aqui, ó, porque aqui não está exatamente espuma, eu tenho um líquido gerador de espuma sob pressão. Quando esse líquido passa aqui nesse difusor, entra ar aqui e aí ele cospe espuma. Se usa muito isso aí em estação de combustível, em embarcações também, porque o extintor de espuma eu posso usar, esse sim, eu posso usar para líquido inflamável. Ele fica sobrenadando o banho e essa espuma acaba apagando por abafamento e tem um efeito secundário de resfriamento também. Tá? Ah, e também não comentei, tem uma situação que você pode usar água no líquido inflamável, mas se for em formato de neblina. Então, se você tiver ali um esguicho que permita você transformar essa água em neblina, ou em espuma também, se tiver o líquido gerador de espuma, aí você pode usar no líquido inflamável. Esse aqui do meio ó, é o extintor para metais pirofóricos, tá? Então tem um químico especial, o difusor também é diferente aqui, para metais inflamáveis, metais pirofóricos. E esse último é o extintor de pó químico, mas ele é apressurizado. A pressão não está aqui dentro, está aqui fora nessa ampola de CO2. Então você tem que abrir primeiro a ampola e depois você aciona o gatilho. Aqui no difusor. Tá? Para você projetar lá no fogo. No outro modelo também não se usa muito esse apressurizar, não. Se usa mais o pressurizado. Então, de novo, aqui em corte está esse desenho, né? Então, se for água aqui, o agente extintor for água ou pó, funciona assim. Se for CO2, claro que aí ele é gás, né? Não vai ter essa divisão aí. E o CO2 eu não preciso do gás propelente, porque como ele já é gás, ele mesmo vai dar a propulsão. Né?
Tá? Varia porque o extintor de CO2 ele tem uma pressão mais elevada, daí ele não tem manômetro, tá? A gente acompanha a manutenção do extintor aqui pelo manômetro, se tiver no vermelho tem que recarregar o extintor porque houve um vazamento. Mas o CO2 eu não tenho manômetro porque a pressão é muito grande, então a gente pesa o extintor. Se ele caiu 10% do peso, aí está na hora de eu fazer a carga. Existem ainda extintores estacionários aqui, a gente chama de extintor de teto. Tem um dispositivo aqui para um sprinkler, né, para acionar. Você colocar em cima daquela máquina, pode ser de pó ou de água. Você colocar em cima daquele local que eu quero proteger, não uma casa de máquinas, por exemplo. Não é muito comum também esse, não. Esse aqui é o de carreta, que a gente usa tanto para água, quanto para CO2, quanto para pó químico. Nos postos de combustíveis, é obrigado. Primeiro, que o menor extintor que eu vou ter num posto de combustível é o de 12 quilos, né, de pó. E eu também sou obrigado a ter uma carreta. Aí a gente vai aprender no equacionamento aí, quantos a gente põe por metro. E por fim, já para liberar vocês para o intervalo, vamos liberar agora com essa figura. Ó. Esse aqui é o Osmar, tá? É o culpado do incêndio, o Osmar Contato, né? 90% dos incêndios têm origem elétrica, tá? Então tem essa piada sem graça aí que o professor ensaiou aí, ninguém riu, né? Mas tá aí o Osmar, com seu cabelo enfumaçado. A carinha dele de assombrado, né? Tudo bem, bem. Ok, alguma pergunta? Vamos parar a gravação e ir para o intervalo. Vamos lá, interromper a gravação.